Meus amigos de casa, eu quero vos apresentar melhor a Ana Teresa, mas vocês vão saber bem quem ela é pelas palavras que ela vai nos trazer logo em seguida. Ana Teresa Camasmi é do Rio de Janeiro, é autora do livro Palavras para a Alma. É também psicoterapeuta. Frequenta e trabalha no Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro. Ana Teresa é palestrante espírita e tem trabalhado na divulgação da doutrina espírita incansavelmente por todo o Brasil. E hoje, nesta noite, ela veio para enriquecer a nossa 21ª Semana Espírita com o tema Suicídio, a epidemia calada. Então, a palavra está contigo. Muito obrigada. Bom, meus amigos, é com grande alegria, que eu estou aqui com vocês. E mesmo que seja desse jeito virtual, a gente sente todas as vibrações. Eu sinto aqui a presença de vocês, da minha maneira. Eu espero que possa chegar até vocês também o meu carinho. Que possa chegar até vocês esse amor que a gente tem pela doutrina, que nos ajuda tanto a olhar para a vida de um outro lugar. E hoje o tema que ficou para a gente conversar é um tema desafiante, porque fala sobre o sentido da vida, falar sobre suicídio, falar sobre morrer, fala o sentido que a gente dá por viver. Então, mais do que o suicídio, eu quero conversar com vocês sobre a vida, como está a sua vida. Então, é com gratidão que eu me encontro aqui. Muito obrigada, vocês, companheiros. Que bom que a gente pôde se encontrar nessas esquinas da vida, nas esquinas dos congressos. Isso é muito precioso. Encontrar corações singulares e que se aproximam do que a gente pensa ou sente não é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. Então, obrigado por vocês terem me chamado. É uma grande oportunidade para mim. Então a gente vai conversar sobre esse tema tão desafiador. E eu gostaria de começar com uma experiência, só para a gente começar a aquecer o tema, que eu já contei no Congresso de Goiás, essa minha experiência, mas vou compartilhar com vocês aqui também. Me chamaram aqui no Rio de Janeiro, tem muitas instituições que não são espíritas, são espiritualistas, se aproximam do espiritismo, mas estão ainda em um outro ponto de vista. E é comum eles chamarem palestrantes espíritas, e eu acho isso muito bom, que aí a gente vai plantando as nossas sementes. Então, uma dessas instituições, numa região aqui muito grande, que é Jacarepaguá, para eu falar para pais enlutados. Era em torno de uns 25, 26 pais, assim, Geralmente vai o casal, ou às vezes só a mãe. E esse grupo se encontra nessa instituição todo mês para eles poderem compartilhar suas experiências e chamam um orador para conversar. E aí eles me chamaram para falar sobre a fé. Então, quando eu perguntei para eles o que eles achavam que era fé, o que eles tinham pensado sobre esse assunto, antes de eu poder trazer o ponto de vista da doutrina sobre a fé raciocinada, naquele capítulo da fé transporta montanhas, encontrei pais muito ressentidos. E é interessante como é que a gente tem tantas maneiras de expressar o ressentimento. Às vezes a gente expressa o ressentimento com dureza, às vezes com vitimação. E aí eu estava toda empolgada falando sobre a fé, que a fé é isso, a fé é aquilo, até que um pai me perguntou assim, de uma maneira muito dura: e você? Você aí que está falando sobre a fé, você tem fé 24 horas? E aí eu falei assim, opa, aqui a gente tem que mudar um pouco o rumo da prosa, E eu disse, não. É justamente sobre isso que eu venho conversar com vocês. Sobre o trabalho que a gente precisa fazer conosco mesmos para sustentar a fé o máximo de tempo possível, mas nenhum de nós
tem a fé robusta a ponto de nos acompanhar 24 horas, mas nós todos estamos nesse exercício. E aí comecei a perguntar para eles, quando é que a fé deles enfraqueceu? Quando é que ela se fortalece? Então aquela pergunta tão dura me ensejou mudar a direção da conversa e eu encontrei corações muito doloridos. E os mais doloridos eram aqueles pais cujos filhos haviam desencarnado pelo suicídio. O que eu pude reparar nesses pais? E todos eles se perguntavam por quê? Por que meu filho escolheu isso? O que foi que eu fiz de errado? Então, eles procuravam uma falha. Procuravam uma falha em seus comportamentos, procuravam uma falha na sua maneira de educar o filho, o que foi que faltou, o que foi que eu não dei. E essas perguntas sem respostas é o que torturam esses pais de dia e noite. E o que eu fui construindo com eles é que o suicídio não se constitui numa escolha, quando a gente entende a escolha como sendo, eu poderia ter escolhido o caminho A, poderia ter escolhido o caminho C, o D, o F, e o Z era o suicídio. Não. Não é assim que uma pessoa escolhe, nem sei se essa palavra é boa, acho melhor nem colocar essa palavra. Não é assim que alguém, qualquer um de nós, seja um jovem, ou um idoso, ou uma criança, se dirige para caminhos tão difíceis como é o caminho de desencarnar pelo suicídio. Então, quando a gente começa a se enveredar pelo caminho da escolha, começar a pensar como é que se dá o suicídio, a gente precisa andar um pouquinho antes e começar a pensar como é que se dão as escolhas na nossa vida. Porque senão a gente vai dizer que um criminoso escolheu ser criminoso, que um suicida escolheu ser suicida, não é verdade? Então a gente vai ter que atribuir um peso de escolha e de culpa para todos esses que escolheram caminhos difíceis. E se a gente entender assim, eu acho que a gente começa a faltar com a caridade. E como é que a gente vai entender esses caminhos tão difíceis faltando com a caridade, que é um dos princípios mais nobres do cristianismo? Quando a gente acha que o outro se suicidou porque quis, aquele foi criminoso porque quis, e assim por diante. Então, a gente precisa começar a ler a doutrina nos seus mínimos detalhes para a gente começar a pensar sobre isso. Então, eu me baseio, por exemplo, na questão 944 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta assim, então não é sempre voluntário o suicídio? Ou seja, então há momentos em que o suicídio se dá sem que eu tenha voluntariamente me dirigido para isso? Responde os espíritos, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, as nossas escolhas têm a ver com saber o que fazer. Então, será que um suicida é aquele que escolhe morrer sabendo o que está fazendo? Só que esse saber não é o saber pragmático, é o saber da alma, o saber da profundidade da alma. Será que a gente não poderia relacionar o suicídio com um certo estado de ignorância e de inconsciência? Aquela filósofa famosa, Hannah Arendt, que é uma filósofa judia, alemã, que é raro ter mulher na área da filosofia, ela escreveu uma coisa muito interessante sobre o mal que os nazistas causaram aos judeus, os que estavam comprometidos com o Holocausto. Ela percebeu que o mal não é diretamente proporcional à vontade, mas estaria diretamente proporcional à falta de reflexão, à falta de consciência. Quanto mais ignorantes, quanto mais inconscientes, mais mal podemos fazer. Então, podemos fazer mais mal a si mesmo, ao outro, ao mundo, quanto mais inconscientes ou ignorantes estivermos acerca de tudo. Então, existem muitas ações
uma grande parte das nossas ações que não são regidas pelo nosso raciocínio claro. Grande parte das nossas ações estão submetidas às forças inconscientes. Seja uma inconsciência minha, seja porque recebe forças de espíritos desencarnados, seja porque recebe forças do meio que a gente vive, seja porque está submetido às forças da nossa carência afetiva, às nossas crenças, a tantas coisas. Então, como é que se dão as escolhas no estágio evolutivo que a gente se encontra? A gente precisa pensar sobre isso. O quanto livre nós somos para tomar decisões? Será que nós somos livres da nossa história de vida, seja ela atual ou seja ela anterior, para que a gente tome decisões? O quanto livres, o quanto libertos estamos para nos dirigir aos nossos destinos? Então a gente já começa a decidir e a olhar que querer morrer não é a mesma coisa de não querer mais viver. Eu posso estar vivendo uma vida tão sofrida, tão pressionada, que eu não quero viver esta vida deste jeito. Isso não é a mesma coisa que querer morrer. Morrer pode ser a única opção aos meus olhos. Mas isso não quer dizer que eu quero morrer. Muitas vezes, talvez grande parte das vezes, se um suicida conseguisse ver outras opções para além do suicídio, talvez ele não escolhesse o suicídio. A questão é que quando o suicídio aparece como uma opção para alguém, as outras opções desaparecem ou são insuficientes diante da pressão a qual eu me encontro. Então, vamos pensar nas nossas escolhas, como elas se dão, para a gente poder olhar para esse dirigir-se ao suicídio de um lugar mais indulgente. Eu não quero dizer que uma pessoa que escolhe o suicídio, essa palavra escolha, ela não é a melhor, tá? Uma pessoa que se dirige ao suicídio, vamos dizer assim, uma pessoa que se encaminha, né, para essa opção. Vamos pensar um pouquinho, dando um passo atrás. Quando a gente toma decisões na vida, a gente pode pensar que a nossa vontade está ali presente, o nosso pensamento está ali presente. É verdade. Um espírito, no estágio evolutivo que a gente se encontra, toma decisões na sua vida baseado no seu pensamento e na sua vontade. É verdade. São duas faculdades espirituais soberanas que a gente tem, que são dois parâmetros principais que regem a vida de um espírito. Então, nós pensamos e a nossa vontade está presente 24 horas por dia. Esteja dormindo ou acordado o corpo, o espírito não dorme. Nós estamos o tempo todo pensando e tendo acesso à nossa vontade. Mesmo naqueles momentos em que a gente diz assim, eu não tenho vontade de nada. Quando a gente diz que a gente não tem vontade de nada, eu não tenho vontade de fazer nada, essa é a nossa vontade. Então, a vontade humana, ela está sempre dirigida para algum lugar. Essa volição que nos inquieta, porque a vontade ela inquieta, né? Quando a gente cumpre uma vontade, outra aparece, e é sempre assim. E a gente está sempre tendo que cuidar de para onde a gente está indo. Então, a nossa vontade, ela pode estar muito comprometida com os nossos sofrimentos. Então, vamos imaginar que eu tenha sofrido muito no amor, tenha tido relacionamentos afetivos que me lesaram muito, que eu sofri muito. O que acontece com a minha vontade de amar? Ela começa a ficar uma vontade comprometida, pouco livre, porque ela começa a se aliar ao medo. Então, a minha liberdade de me dirigir de novo para o amor está toda contida, restrita, num âmbito menor de ação. Então, a nossa vontade de amar de novo, de estabelecer um relacionamento afetivo de novo, não está mais 100% ali presente. Então, às vezes, isso é tão doloroso, que a minha vontade de amar fica tão pequenininha, tão curtinha, que eu acho que é zero. Quer dizer, eu não quero amar nunca mais, né? Eu não quero nunca mais me relacionar. Chega, isso dá muito trabalho, dói muito, sofre muito. Deixa assim como está. Só que
a nossa necessidade de amar e ser amada é enorme, questão 938, lá do Livro dos Espíritos. Nós temos muita necessidade de amar e sermos amados. Então, mesmo quando a nossa vontade grudada no medo diz assim, não ama mais não, que isso é muito perigoso, isso não cessa a necessidade humana de amor. Então, a nossa vontade, tão soberana, tão maravilhosa, ela pode estar toda encolhidinha no nosso medo de sofrimento. E o nosso pensamento? Ele também pode estar todo encolhido nas crenças familiares, nas crenças da nossa cultura, nos valores da nossa era. Então, o quanto que o nosso pensamento é livre, né? Ele está todo amarrado, todo emaranhado nessas experiências da nossa vida. Então, para poder clarear de vez a história das nossas escolhas, eu vou me basear aqui no Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no capítulo sobre o livre-arbítrio. Sabe o que ele fala sobre a nossa liberdade? A nossa liberdade de sentimento, a nossa liberdade de ação, a nossa liberdade de pensar. Ele fala o seguinte, que nós somos obreiros da nossa libertação. Se somos obreiros, a gente está construindo a nossa liberdade. A gente está tecendo fio a fio a nossa liberdade. Então, a nossa liberdade, ela é do tamanho do nosso amadurecimento espiritual. Quanto mais amadurecido um espírito, mais liberdade ele tem de escolher na vida. E o que é que faz a gente conseguir escolher tal coisa ou aquela coisa e tal? O nosso âmbito de percepção e de consciência. Então, uma pessoa com muitos comprometimentos afetivos e espirituais, o seu âmbito de percepção, a sua visão de vida é muito curta. Quanto mais a consciência abre, mais abre também a sua capacidade de perceber o mundo e de perceber opções de escolhas na sua vida. Uma pessoa que nasce num ambiente muito restrito, que tem uma história espiritual anterior muito comprometida, quando chega nessa existência, para ele alargar esse âmbito de liberdade, nossa, ele vai ter que suar muito, mas essa é justamente a sua tarefa. Aliás, essa é a tarefa de todos nós. Nós viemos aqui para alargar a nossa visão da vida e nesse alargamento podemos fazer escolhas melhores na nossa vida. Por isso, quando a gente olha para o nosso passado, a gente olha para trás e pensa, ai meu Deus, por que eu escolhi aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por exemplo, é comum uma pessoa que começa a estudar a doutrina espírita se sentir muito culpado porque fez aborto no passado, porque fez trapaças no passado, foi desonesto ou qualquer coisa assim. É hora da gente olhar para o nosso passado exatamente como o Paulo de Tarso fez e entender o seguinte, lá naquela época eu não sabia o que eu sei hoje, ou seja, o meu âmbito de visão era curtinho. Agora que abriu meu ângulo de visão, eu não posso me culpar por coisas que eu não vi. Eu não via antes, agora eu vejo, não é? Então, quando Paulo de Tarso se encontrou com os apóstolos na Casa do Caminho, e eles morreram de medo porque Paulo de Tarso estava lá na entrada da casa, foram avisar, não é? Eles disseram, não, fala para ele vir mais tarde. Por quê? Eles conheciam o Saulo de Tarso, que mandava matar os cristãos. Então, quando eles estavam diante dele, como é que eles podiam ter noção da transformação daquele homem? E Paulo de Tarso compreendeu perfeitamente. É claro, eles estão com uma memória de mim, do que eu fui. E às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente fica com uma memória de quem a gente foi no passado e a gente fica aprisionado lá. Mas a espiritualidade maior nos ensina que nós estamos num progresso, num constante processo de amadurecimento. Então não é justo a gente julgar quem a gente foi ontem pelas lentes de hoje, porque hoje a gente já abriu a nossa percepção de mundo, estamos entendendo que existe vida depois da morte, que estamos num grande processo de amadurecimento. Essa existência é só um pedacinho precioso, mas é só um pedaço de uma grande história que a gente está escrevendo a milhares de mãos.
Então, a gente pode olhar para trás e ter compaixão por nós. Nós vamos responder perante a lei, é verdade. Mas essa nossa resposta à lei, ela está adequada ao nosso nível de amadurecimento também. Atenua-se pela nossa ignorância. Significa que a quem muito será dado, muito será pedido, quer dizer, quanto mais eu tenho consciência, quanto mais eu tenho visão da vida e alarga-se a minha visão, eu consigo enxergar mais opções. E significa aí que a minha liberdade está maior. Então, a minha responsabilidade é do tamanho disso, percebe? Por isso, cada caso é um caso. Então, vamos voltar lá à questão de quando a gente está diante dessa história do suicídio. Então, vamos pegar lá Allan Kardec de novo, em que ele vai dizer assim, quais seriam os motivos plausíveis para quem escolhe, por exemplo, para quem se dirige para esse caminho tão duro, tão pesado, que é o caminho do suicídio, né? Aí, os espíritos dão 3 motivações. E são essas motivações que eu queria mostrar para vocês, uma de cada vez, né? Nosso tempo aí tá apertadinho, mas vamos ver. Então, essas 3, que são importantes da gente compreender, que essas 3 estão para todos nós. Mas, dependendo da nossa fragilidade emocional, essas 3 motivações são cruciais e determinantes. Eu não estou querendo dizer com isso que uma pessoa, no seu planejamento reencarnatório, antes de encarnar, ela sabe que ela vai ter suicídio na sua história de vida, não. Suicídio não faz parte de um planejamento reencarnatório, tá? Não faz parte também nenhum tipo de morte que seja desse teor. Então, isso significa que a gente escolhe, antes de reencarnar, a qualidade, o tipo de tentação que a gente vai experimentar. Mas o que cada um de nós vai fazer diante da tentação? É aí que entra o livre-arbítrio. Então, nós somos dotados de livre-arbítrio, quer dizer, a nossa liberdade não é plena no nível evolutivo que a gente se encontra. Mas, cada um de nós aqui, nós estamos numa faixa evolutiva. Então, aqui tem vários graus, percebe? Então, esses vários graus evolutivos aqui fala dos vários graus de liberdade que a gente tem para agir. Uns vão se encontrar bem pertinho desse extremo, outros vão estar bem mais elevados, né? E a grande massa está aqui nesse meio, varia ao grau infinito, como dizem os espíritos, né? Então, nessa faixa evolutiva que a gente se encontra, que o nosso grau de liberdade é relativo, significa que aonde vai, então, incidir o nosso livre-arbítrio? Não vai se incidir na gente poder escolher a vida que a gente quiser. Claro que não. A gente não escolhe a vida que a gente quiser antes de encarnar. A gente tem vamos dizer assim, um âmbito de chances, né? Nós temos muitos comprometimentos, gente, com corações, Então, o planejamento da família que eu vou encarnar, que pai, que mãe, que irmãos, tem a ver com esses comprometimentos, não como castigo de jeito algum. A gente vai reencarnar com corações aos quais eu estou preso. E eu venho nessa encarnação para poder reconciliar com esses corações. Então, a gente vem para se curar. Na verdade, a reencarnação é uma grande jornada curativa. Curativa, a finalidade é curar. Curar de quê? Curar desses nossos desvios. Curar desses sofrimentos que a gente se causou ou causou aos outros. Então, a gente vem, nesse grande processo de cura, se elevar junto com o processo de ajudar os outros a se levantarem também. Então, é uma ajuda mútua. Porque quando a gente ergue alguém, a gente se levanta junto, não é verdade? Por isso que o processo da caridade nos salva. Porque quando a gente ajuda a levantar um irmão, é o nosso coração que levanta, que se cura, que melhora. O nosso coração não descansa enquanto tem alguém ferido por nossa causa, ou pelas nossas mãos, ou pelas nossas palavras. Não é verdade? Não é verdade que quando a gente vai dormir, bota a cabecinha no travesseiro, o nosso coração começa a doer, porque eu disse tal frase, porque eu escutei tal frase,
porque eu fiz o que eu não queria, porque eu disse sim querendo dizer não. Enquanto a gente não tiver a assertividade suficiente, transparência espiritual, autenticidade, enquanto a gente estiver assim, com muito medo de ser quem a gente é, desconectado de quem nós somos, o nosso coração não descansa. Então, nosso livre-arbítrio, ele age aonde? Sempre a partir de. A partir de quê? A partir das tentações, a partir dos arrastamentos das más paixões. É aí que o nosso livre-arbítrio vai incidir. Porque todos nós seremos tentados. Todos nós seremos arrastados pelas más paixões. Por quê? Porque a gente gosta delas ainda. Não é porque Deus se diverte colocando a gente num momento difícil. Claro que não. Deus nos ama, está doido para se libertar disso tudo. Mas é que nós ainda gostamos. E olha, gente, junto desse gostamos, tem a deformação do gosto. As coisas que a gente ainda gosta, não é porque a gente gosta e ponto. É que a gente já deformou os nossos gostos. Quer ver uma coisa que a gente ainda gosta e que a gente ainda não prestou atenção, que a gente não precisava mais gostar disso? É que a gente ainda sente prazer no sofrimento. Quantos de nós falamos do nosso sofrimento como se fosse o nosso melhor troféu? Quantos de nós têm prazer em dizer os detalhes dos nossos sofrimentos? Quantos de nós ainda têm prazer na dependência afetiva? Quantos de nós ainda têm prazer em sentir poder sobre o outro, em manipular as emoções do outro? Não é? Quantos desgostos, né? Quanta deformação dos gostos a gente ainda tem. Então, a gente ainda precisa curar isso. Deixar de gostar disso. Então, a gente ainda precisa amadurecer. Assim como criança ainda gosta de boneca, nem sei se as crianças ainda gostam, né? Ainda gostam de videogame, então. Para amadurecer, não tem que desgostar de videogame, não tem que achar videogame bobo para conseguir amadurecer. Para conseguir estudar para o vestibular, um jovem precisa desgostar de videogame. E assim a espiritualidade nos vê. A gente precisa desgostar dessas coisas para que a gente possa dar um passo no nosso amadurecimento espiritual. Mas, isso dá trabalho. Então, vamos falar das motivações aqui? Não estou enrolando vocês, não. Estou preparando vocês aí. Será que vocês já estão convencidos de que nenhum de nós, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, faz uma escolha totalmente livre? Ainda não é. As nossas escolhas, elas são debitárias, elas emergem das nossas histórias de vida. Vida presente e vida anterior. Quando a gente está diante de um desafio, gente, aquele desafio não é a primeira vez que aparece para a gente. Não é não, claro que não. Um desafio, tem cara de novo, mas não é novo. Ele aparece e acende um monte de luzinha aqui, que diz assim, não, 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 não. Eu já errei muito nesse lugar aí, claro que não, não, não. Sorvete de novo, não. Então, nós temos os alarmes do pretérito, quando a gente está se dirigindo para uma escolha nova. Alarmes que dizem assim, não vai porque você já errou muito aí. Outros alarmes que dizem assim, vai sim, que dessa vez você vai vencer. Então, tem na gente esse monte de sim e esse monte de não. De modo que a gente olha e fica assim, meu Deus, eu não sei o que escolher. Eu não sei o que escolher porque tá difícil. Horas eu acho que sim, horas eu acho que não. Então, a nossa volição, ela fica confusa por isso. Então, às vezes, a gente quer uma escolha toda racional. Não, eu vou escolher só o que é certo, ponto. Mas aí o nosso coração não foi junto. Aí que sabe o que acontece? Outro desafio aparece. Para ver se dessa vez o seu coração vai junto nessa decisão. Porque quem precisa se curar é seu coração, né? Quantas vezes a gente sabe o que é certo, mas a gente não vai nessa direção. Por quê? Porque a nossa alma ainda está totalmente tentada, totalmente envolvida no caminho contrário, porque a gente ainda gosta de um monte de coisa de outra direção. Então vamos ver os motivadores do suicídio nisso?
Então, os espíritos dizem que é a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. São parecidos, se entrelaçam, mas não é a mesma coisa. Então, vamos pensar nesses motivadores, segundo os espíritos. Então, olha só. Por que será que a ociosidade nos leva, talvez, a esse caminho do suicídio? Então, os espíritos estão dizendo para a gente aqui. Ociosidade por quê? Como é que a gente chega lá na ociosidade? Criança não é ociosa. Pelo contrário, criança é energia viva. Como é que a gente chega na idade adulta não querendo fazer nada? Né? Como é que a gente chega nessa ociosidade? A gente chega nessa ociosidade assim, ó. A demanda da vida moderna, né, dessa vida contemporânea, ela é muito alta, gente. Muito mesmo. O que dizem que a gente tem que ser, ter, fazer, é imenso. E vou dizer para vocês, é não humano. A gente tem que ser excelente profissional. A gente tem que ter prosperidade financeira, segurança material. Nós temos que ser muito inteligentes, conhecer todas as culturas, saber falar de qualquer assunto, ser poliglota. A gente já tem que ter viajado o mundo todo. Temos que ser excelente pai, excelente mãe. Temos que ser excelente marido e mulher. Temos excelente desempenho sexual. Ser um profissional proativo de ponta. Ter um corpo sempre jovem, bonito, arrumado, cabelo excelente, pele esticada, corpo enxuto, musculoso, sem barriga. É infinita a lista. A lista da demanda de sucesso é impossível da gente cumprir. Mas nós temos uma ilusão e o mercado funciona fabricando essa ilusão, que é possível você cumprir sim, se você se esforçar. Se você não tem excelência em todos os níveis da vida, você é que é incapaz. Então, um desavisado, uma pessoa que não reflete sobre isso, pode acreditar nessa falácia, nessa ilusão, e achar que ele é que é incapaz diante da vida. Em vez de ele questionar se essas demandas cabem na vida dele, não, ele acha que essas demandas são para ser cumpridas. Incapaz sou eu que não cumpro essas demandas. Uma pessoa que pensa assim vai se sentindo tão incapaz, está sempre correndo, está sempre devendo, dorme devendo e acorda devendo. Seja devendo financeiramente ou devendo tudo. Estou devendo ser mulher, estou devendo ser mãe, estou devendo ser filha, uma boa filha para os meus pais, eu estou devendo ser uma boa irmã para os meus irmãos, eu estou devendo isso e aquilo outro, meu corpo está devendo, a minha estética está devendo. Se eu entrar nesse lugar, gente, de que eu estou sempre devendo e não sossegar, porque olha só, que tal você começar a pensar que se essas demandas são não humanas, eu vou sempre dever. E é assim. E eu vou sempre dever e ok. Né? Eu vou escolher de todas essas demandas quais as que eu quero cumprir e vou me dedicar para ser bom nelas. Mas atender todas, isso não é humano. Às vezes isso casa com memórias nossas lá da infância, em que a gente quis consolar os nossos pais carentes, em que a gente quis fazer o nosso papai e a nossa mãe feliz e a gente não conseguiu, porque não é tarefa da criança mesmo, mas as crianças acham que elas são poderosas. Será que quando você era pequeno você achou que você podia salvar seu pai e sua mãe e não deu? Ficou com esse registro da incapacidade? E está na vida adulta tentando ser the best e ainda não conseguiu? Começa a se sentir incapaz, começa a fazer menos, cada vez menos, porque está cansado, menos, até ficar ocioso. Aí os espíritos estão corretos. A ociosidade é uma motivação para o suicídio, sim. Por quê? Se eu não sou capaz, se eu não sou suficiente para a vida, para que eu vou ficar na vida? E aí o suicídio vira uma das opções. Porque as opções que a vida apresenta eu não estou conseguindo cumprir mesmo. Então é melhor ficar fora do jogo, né? Eu não estou conseguindo jogar direito, eu não faço um gol, eu não consigo correr como os outros. Então é melhor ficar do lado de fora da quadra, né? Então, gente, desconfia desse pensamento. Se você começa a se sentir incapaz diante da vida,
Em vez de você entrar nesse buraco sem fundo da incapacidade, questione essa vida que você está levando. Essa vida que se apresenta para mim, o que eu quero dela? O que eu vim trazer para a vida? Será que eu estou conseguindo trazer o meu melhor nessa vida que está configurada para mim? Né? Teve uma época na minha vida que eu fui funcionária pública, eu fiz concurso e fui ser funcionária pública. Só que eu vivia triste, porque naquele trabalho, é um trabalho louvável, mas eu não cabia naquele trabalho. O problema não era meu, era um problema de encaixe. O problema não é que o trabalho era ruim, ele é bom para outras pessoas, mas para mim não. Eu vivia inquieta, eu sofria de imaginar que eu ia passar o dia inteirinho naquela repartição pública e eu não ia ver o dia, eu não ia ver o sol. Eu sou uma pessoa solar, eu adoro o dia, as manhãs. Eu adoro a agitação. Gente, não combinava aquilo de entrar todo dia e sair escuro e fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu entrei em pânico com isso. E então, eu decidi romper e decidi ser psicoterapeuta. Fazem 30 anos que eu sou psicoterapeuta. Foi a melhor escolha que eu pude fazer na minha vida. Porque eu posso ver o sol. E o sol me nutre, me dá esperança, vontade de viver. Eu adoro sair na rua e ver o dia, ver as nuvens no céu, ver a cor do céu. Eu acho maravilhoso isso. E aquele trabalho não dava para eu ser assim. Um dia, eu estava com o livro dos Espíritos em cima da minha mesa e o meu chefe disse assim: Dona Ana, me admiro a senhora, tão inteligente, estudando isso, livro dos Espíritos. Aí eu pensei, realmente, eu não vou caber nesse trabalho, justamente porque eu sou tão inteligente. Então, isso que os Espíritos estão dizendo sobre a ociosidade, perfeito. Como é que você chegou na ociosidade? Foi crescendo a sua sensação de incapacidade, está faltando autoestima. Questione o seu externo, questione a vida que você leva, as coisas às quais você se comprometeu. Em vez de você dizer que você não serve para a vida, questione a vida. A vida foi feita para você, claro que sim, mas falta você encontrar o seu lugar. Pergunte se todos os lugares aonde você está, se o seu melhor vem. Se você está numa vida que o seu melhor não cabe nessa vida que você está levando, então você precisa mudar a maneira como você leva a sua vida. Questione os seus relacionamentos afetivos, questione seu lugar de trabalho, questione a rua que você mora, o bairro que você mora, a cidade que você mora, o país que você mora. Existe um lugar no mundo, sim, em que você cabe, em que o seu melhor pode vir. Aí eu vou entrar aqui na saciedade, que é uma outra motivação para os casos de suicídio que os espíritos estão cabendo aqui para a gente, né? Na saciedade é quando a gente acha, seguindo aqueles princípios de capacidade, que a gente tem que encontrar a saciedade da vida material. Deixa eu só contar um segredo para vocês. Não precisa ser espírita para perceber isso. Nós somos muito mais do que a vida material. Não tem nenhuma arrogância, nem orgulho, nem vaidade aí. A nossa experiência humana não cabe, gente, no carro do ano, na casa própria. Não cabe nos números da sua conta de poupança, seja lá o quê. A nossa sede de viver, as nossas necessidades afetivas, as nossas necessidades transcendentes, a nossa fome de conhecimento, o prazer que a gente sente quando está diante da cultura, o prazer que a gente sente quando lê um livro, quando vai no museu, quando conhece os campos de lavanda, quando a gente vê os campos de girassol que eu vi perto de Araxá. Aqueles campos sem fim, meu Deus, que coisa mais linda que é isso. Eu fiquei em pé diante de um girassol do meu tamanho. Isso cabe, gente. Essa emoção que a gente sente, esse prazer infinito que a gente sente quando olha lá em Foz do Iguaçu, aquela imensidão de água que brota sem cessar no meio das montanhas. Cabe no seu carro do ano? Essa alegria que você sente quando você vê isso? Não cabe. Então, quando o homem está iludido, achando que a finalidade da vida é a saciedade material, quando alcança, a vida perde o sentido. Porque perdeu a dimensão transcendental da existência.
porque perdeu a dimensão sagrada do viver. E é isso que o Espiritismo vem devolver. A vida verdadeira é espiritual. Nós estamos aqui num pequeno flash que dura uns 100 anos, no máximo 105, 110, sei lá, só. O que é isso diante de um espírito milenar? Um pingo. Vai no planetário e vocês vão ver a imensidão das galáxias. O que é a sua vida? O que é essa sua dívida material? Não é nada. Então, quando o Espiritismo vem lembrar que a gente não morre, quando o Espiritismo vem lembrar para a gente o compromisso que a gente tem, não só com o desenvolvimento espiritual individual, mas o compromisso que a gente tem com o coletivo, com o nosso irmão, o quanto que a gente pode fazer pelos nossos irmãos de caminhada, o quanto que os nossos irmãos precisam de nós, o quanto o nosso coração se engrandece quando a gente dá a mão para alguém, quando a gente olha sem julgar o nosso irmão. E aí, quando Francisco de Assis diz que é dano que se recebe, é porque ele está dizendo o seguinte: não é o que você dá material, não tem nada a ver com isso. O dano que se recebe é quando você abre o seu coração para dar, o seu coração recebe infinitamente mais benefícios espirituais. Aí a gente tem mais vontade de dar, e esse crescente infinito é o que traz para a gente felicidade, né? Então, a saciedade material, ela deixa a nossa vida um tédio total. Vida controlada, atenção para você que adora controle, vou te dizer, planejar é legal, controlar é outro papo. Se você acha que você só se sente bem quando está tudo controlado, vou te avisar o seguinte: o preço do controle é o tédio. Aquele que controla tudo tem uma vida tediosa. E aquele que tem a vida no tédio, a vida perde o sentido, porque perde a conexão com a espiritualidade. Então, se você pensa que tem que se defender dos sofrimentos da vida através do controle, eu sinto muito. Os sofrimentos virão a despeito do seu controle. Nosso controle não nos leva a lugar nenhum, a não ser para a ausência de sentido. Você vai querer cada vez mais coisas materiais e nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Porque não existe nada do mundo material que possa saciar a sede. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: a água que eu tenho para oferecer te traria uma saciedade tal que você nunca mais teria sede. Que água é essa que Jesus oferece, gente? É essa água que mata a nossa sede. Não a saciedade material. Nada do mundo material é capaz de oferecer para a gente as alegrias celestes. E o terceiro motivador, que é a falta de fé. Claro, a fé ela tem 3 dimensões. Fé em mim mesmo, fé no outro, fé em Deus. Mas essa fé, gente, é uma divisão didática que eu estou fazendo, né? Elas se articulam entre si. E quando ela falta em algum dos âmbitos, ela fere as outras. Então, quando falta fé em Deus, o que acontece com a minha fé em mim e a fé no outro? Enfraquece. Quando falta fé no outro, o que acontece com a minha fé em Deus e a fé em mim? Enfraquece. Quando falta fé em mim, o que acontece com a fé do outro e a fé em Deus? Enfraquece também. Então, nós precisamos comunicar, né, entre si esses 3 âmbitos da fé. Então, quando falta fé em mim mesmo, eu fico desacompanhado de mim. Aí a gente entra no processo de solidão. Essa solidão profunda que a gente, apesar de ter relacionamentos, a gente não consegue se sentir acompanhado de ninguém, é porque está faltando acompanhado de si. É um motivador do suicídio, sim. É uma solidão que dói, que arde, que pressiona o peito, em que eu tenho a impressão que não tem nada que me possa trazer bem-estar. Quando falta fé no outro, eu posso me dirigir para o isolamento, que na Lei de Sociedade, lá no Livro dos Espíritos, vai mostrar para a gente que no isolamento a gente está escolhendo um caminho muito complicado. É porque eu olho para o outro e não concordo com a maneira do outro ser. Só que aqui nesse nível evolutivo da gente, todos nós somos imperfeitos, o outro também é. Eu também sou. Às vezes eu sou a pedra no sapato do outro, não é? Eu que sou o complicado dos relacionamentos. Mas, voltando aqui, se você se decepcionou muito nos relacionamentos,
é porque você também levantou muitas expectativas. Você esperava mais do que as pessoas podiam te dar. Por que a gente fica esperando tanto do outro assim? É porque a gente não conseguiu dar para a gente. Quando a gente não conseguiu dar para si mesmo, a gente derrama para o outro essa tarefa. Só que o outro nem sabe que tem essa missão de nos salvar. E vamos combinar, essa missão é em glória. Você vai se frustrar. Quanto mais expectativa a gente coloca nos outros, mais sofrimento a gente está escolhendo. Aí, quando a gente fica muito frustrado, aí a gente pensa assim, tá vendo? Não adianta a gente se relacionar, não. Não adianta, não. Decepcionados, frustrados, a gente vai se isolando, vai ficando autossuficiente. E aí eu quero fazer uma diferenciação. Independência, autonomia, não é autossuficiência, não. A autossuficiência, ela é reativa. É porque eu me frustrei com o outro. A autonomia, não. Na autonomia, eu faço tudo o que é meu alcance e compartilho com o outro, troco com o outro o que eu não tenho condição de fazer. Na lei de sociedade, os espíritos dizem que nós somos incompletos, por isso vamos precisar uns dos outros para que a gente possa dar conta da vida, né? Então, essa falta de fé no outro pode nos levar ao isolamento e pode levar ao suicídio, sim, pela ausência de laços. Então, e a falta de fé em Deus, né? É quando eu não concordo com nada que está acontecendo na minha vida. Quero ter uma live com Deus para dizer para ele, ô Deus, o que é isso, hein? Olha essa vida que você me ofereceu, que complicação. Quando eu estou assim, quero ser mais do que Deus. Vocês sabem aquela... Como é que se chama isso, gente? Que os alcoólicos anônimos estudam, acho que são 10 leis, 10 recursos, não sei. Eles têm os passos, lembrei. Eles têm os passos de cura que eles têm que dar. O primeiro passo, olha que coisa o primeiro passo, hein? O primeiro passo do AA, que já é reconhecida mundialmente como sendo o tipo de tratamento mais eficaz para a cura do alcoolismo, né? O primeiro passo é reconhecer que há um poder maior. Eita, que sensacional! Reconhecer que há algo maior do que a gente é o primeiro passo para a gente se curar. Isso está lá na bem-aventurança, a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, só na humildade é que a gente conhece o reino dos céus. Só na humildade que o nosso coração se organiza, se pacifica, se conecta com Deus. Porque enquanto a gente achar que é maior do que Deus, fica difícil. Eu tenho que ficar pequeno, que significa reconhecer a grandeza de Deus. Porque eu só posso reconhecer que alguém é grande quando eu entro num lugar humilde. Enquanto eu acho que eu sou maioral, como é que eu vou me sentir protegido por Deus? Então, fé em Deus está diretamente proporcional ao quanto a gente consegue ser humilde. Ser humilde de coração é eu reconhecer as minhas fragilidades, é eu reconhecer o que eu preciso aprender, é eu dizer sim para a vida que Deus me oferece nesse momento, porque é a que eu preciso. Porque a vida que a gente tem, gente, não é a vida que a gente quer, claro que não. A vida que a gente tem é a vida que a gente precisa. Então, quando a gente entende que as dificuldades da vida são desafios para a gente crescer e não obstáculos, e não impedimentos, não são pedras, são experiências de aprimoramento, é outra coisa. Aí é o meu adulto falando, né? Então, minha fé em Deus é dizer o seguinte, olha, eu posso não estar entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mas se essa vida que Deus me oferece é a melhor, então eu me curvo diante disso e me abro para aprender o que essa vida me oferece. Mas aí, se eu não tenho fé em Deus, como é que fica o suicídio com isso? Então é melhor eu ir embora, porque eu não estou gostando dessa vida, não. Essa vida que Deus está me oferecendo não é a vida que eu acho que eu mereço ter. Eu não quero. Se a vida se apresenta assim, e a vida só pode ser assim, então a maneira de eu resolver isso é eu indo embora da vida. Então, gente, o suicídio não é uma escolha, como a gente pensa, uma prateleira de supermercado que eu posso escolher isso ou aquilo, aquilo outro.
para uma pessoa se dirigir para esses caminhos tão difíceis, que têm consequências tão danosas, não estava na sua plena liberdade de escolha. Não estava diante de uma prateleira com um monte de coisa para escolher e uma delas era o suicídio. Não. Quem está se dirigindo por uma escolha assim está completamente restrito na sua percepção de mundo. Restrito pelo quê? Segundo os espíritos. Ou está experimentando a ociosidade, ou está experienciando a falta de fé num desses 3 âmbitos, ou está experienciando a saciedade, o tédio da vida material, e ainda não descobriu a vida espiritual, a dimensão sagrada da sua vida. Nas experiências de suicídio, a ausência de perda de sentido aqui na Terra, perda de sentido da existência terrena. Então, para nós que estamos diante de corações queridos que talvez estivessem vivendo isso, que talvez estivessem com a sua liberdade tão restrita, oprimidos, não é? Por esse universo de demandas tão pressionantes que são, e com as suas fragilidades, sejam lá em que nível for, não puderam abrir seus horizontes, nós precisamos deixar o nosso coração aberto. Precisamos olhar para isso, não com olhos de censura ou de julgamento, né? Eu costumo ver pessoas dizendo assim: ah, meu pai faleceu, ele é um suicida. Eu gostaria de convidar vocês a tirar essa palavra do seu dicionário. Uma pessoa que viveu 50, 70, 80 anos e no último dia da sua vida saiu dessa encarnação por essa porta, ele não foi suicida por 80 anos, né? Uma pessoa que desencarnou através do suicídio aos 15 anos, aos 30 anos, ele não levou os 30 anos no suicídio. Então, eu não posso classificar uma pessoa de suicida. Antes de tudo, ele estava lutando para ficar vivo. Há pessoas que lutam com uma depressão há anos e saem e desencarnam através do suicídio. Então, o suicídio é uma porta, não é quem aquela pessoa é, né? Por que que uma pessoa que desencarna por suicídio é diferente de uma pessoa que desencarna, por exemplo, de um AVC, de um ataque cardíaco, né? O ataque cardíaco foi a porta, o suicídio foi a porta, mas isso não define quem a pessoa é. Então a gente pode dizer, olha, desencarnou e desencarnou através do suicídio, né? Mas não é um suicida. Isso é muito pesado. Se fôssemos nós gostaríamos de levar esse rótulo para casa? No mundo espiritual, ser considerado assim? Então a gente pode olhar e ver que aquilo foi um deslize, aquilo foi um momento em que ele não viu nenhuma outra opção, só olhou esta, né? As outras opções não eram tão vigorosas para ele quanto esta. Quando o suicídio se configura para alguém como algo tão vigoroso assim, a gente precisa compreender que há ações e influências mais poderosas que a gente possa imaginar, de espíritos inferiores que se comprazem com esse tipo de caminho. Nós temos tantos débitos do passado, nós não temos noção do que foi as nossas estradas anteriores. Então, começa com uma simples sugestão. Olha aquela arma ali, olha aquela faca ali, olha aquela janela ali. Que tal sentir alívio, né? Acaba logo com isso. São essas pequenas frases que vêm do nada, que passam a fazer ninho no nosso coração. E se a gente está com falta de fé no outro, sem amigos, mais fácil essas frases se tornam como sendo minhas frases, né? Se, por exemplo, eu estou vivendo uma grande desilusão, estou faltando com a fé no outro também, né? Uma grande desilusão amorosa, quero que o outro se sinta culpado, quero que o outro sofra tanto quanto eu sofro agora, eu posso pensar que se eu me suicidar, o outro vai ficar culpado pro resto da vida? Se eu penso isso, eu não estou pensando sozinho, né? Existem tramas do destino tecidas no mundo espiritual que a gente não tem noção. Por isso que as obras do André Luiz são magníficas nesse sentido, porque mostram para a gente o lado de lá, que a gente não está atento, que às vezes a gente acha que o nosso pensamento é só nosso. Deixa eu te lembrar, no Livro dos Espíritos, questão 459,
nós nunca pensamos sozinhos. Nós sempre estamos pensando vibratoriamente junto com muitos alguém. Quem são as suas companhias de pensamento? Quem são suas companhias de reflexão? Então, é para a gente pensar, pensar sobre a nossa vida. Vamos pensar nas escolhas que a gente anda fazendo enquanto a gente não está totalmente submetido a essas motivações, seja da falta de fé em si, no outro, em Deus, seja na ociosidade, seja na sociedade. Enquanto a gente não se encontra nesse lugar tão precário, vamos cuidar da gente, né? Vamos cuidar dos nossos horizontes, vamos cuidar das nossas perspectivas sobre a vida. Quanto mais alargado, maior o ângulo de visão, maior as suas liberdades de escolha, maior a sua percepção sobre o que a vida é. Então, é hora de pensar o que eu vim fazer aqui na Terra. Qual é o meu melhor que eu ainda não pude expressar? Será que eu estou escolhendo caminhos em que o meu melhor possa vir à luz? O quanto conectado com isso eu já posso estar, né? Então, para poder finalizar aqui a nossa conversa, a gente se dirigir aqui para as perguntas, eu quero ler um trechinho aqui do Leon Denis que eu gosto muito. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Evolução e Finalidade da Alma. Então, Leon Denis diz assim: há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Olha isso. Que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o belo e para o bem. É a lei do progresso, é a evolução eterna que guia a humanidade através dos tempos. Então, gente, vamos confiar. Aqui, esse momento é só um instante na nossa eternidade. Se você está se sentindo oprimido, pressionado pelas demandas de fora, ou pelas suas demandas internas mesmo, lembra, há em nós uma surda aspiração para o crescimento. Isso é só um momento. Você não é só isso que está acontecendo com você. Isso é um instante, uma pequena vírgula diante da sua grande história espiritual, né? Então a espiritualidade maior está de braços abertos para você. Claro que você vai ter os arrastamentos das más paixões. Claro que você vai ter um monte de espíritos inferiores, tanto eu quanto vocês, né? Que nos convidam para caminhos diferentes. Mas lembra, a gente também é constituído de amor. A gente também é constituído de felicidade. Vamos nos aliar a essas forças, porque Deus nos espera de braços abertos, claro, com certeza. Se você der um passo, a espiritualidade maior vai dar 1000 em sua direção.